O teu bebê adora o colo dos avós? Tens o desafio de gerir a participação dos avós agora com a chegada do bebê? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. E hoje vamos falar precisamente sobre os nossos queridos avós e para isso trago uma avó muito especial, bem-vinda. Obrigada. Olá, Isabel Stilwell, também escritora, avó de 4 netinhos, certo? 8 netinhos, espetacular. Sim, eu contribuí com os 4. Boa, então está aqui 50-50, não é? E Ana, educadora também e cantora, e juntas fazem aqui um projeto muito giro que são as birras de mãe. Bem-vindas. Obrigada. E é muito importante nós também falarmos dos avós porque nós queremos esta participação ativa e os avós são muito importantes para a educação dos netos, para levar memórias e também para ajudar aqui os pais nestes desafios que vão encontrar, não é? Porque a experiência já conta um bocadinho. Recuando aqui um bocadinho na história, como é que foi, Isabel, a chegada do primeiro neto à família? Eu tenho uma sorte porque o jackpot das avós é terem gêmeos. E a Ana teve gêmeos, Uau. As minhas primeiras netas têm agora 12 anos, foram gêmeas. E é o jackpot porque há sempre, a mãe precisa mesmo de ajuda. Portanto, e foi uma coisa, eu acho que foi uma emoção que só quem passa por isso. Eu passei a definir-me como avó, passei de definir-me como mãe para passar a definir-me como avó. Nós num primeiro momento eu olhei para elas na maternidade, olhei para elas, as duas, e pensei, pronto, agora levo-as para casa e são minhas. E o choque enorme foi de perceber, não, desta vez eu não sou mãe, porque é como andar de bicicleta, a emoção e o amor aparece outra vez exatamente como se fossem nossos filhos. E depois percebemos que não, que eles não são e que de facto o nosso papel é o de retaguarda e isso é doloroso, às vezes pinta-se tudo muito cor-de-rosa, mas é doloroso de facto perceber que não vamos ter controle sobre aquelas vidas. Sim, não é? e falamos muito da experiência dos pais, claro que sim, também é importante, mas também como é que os avós vivem esta chegada também é importante nós falarmos. Eu perguntei a mim própria se podia usar sapatos de ténis no dia a seguir, vou à maternidade vê-las, será que ainda posso? Uma avó pode usar sapatos de ténis? Portanto, há muitos dilemas graves que se põem. Uma crise de identidade. Uma crise de Pois identidade. é, porque agora mudámos aqui Muda um bocadinho. tudo, não é? Muda os papéis todos. Que era filha ficou mãe, a mãe ficou avó, e muda-se vários papéis. E nós não estávamos bastante à espera das birras. Eu tinha o estado de educação de infância, portanto estava mais ou menos à espera das birras das crianças. O que não contávamos tanto era as birras de mães e toda essa gestão de novos papéis que teríamos que vir a aprender a fazer. Exatamente. E apoiaste também na tua mãe como referência, enquanto mãe? Eu acho que nós tivemos um percurso de mãe-avó muito, muito interessante, porque nos primeiros filhos, como eram gêmeos ainda por cima e havia muito essa necessidade, e eu fui para casa e prematuras. Prematuras, fui para casa da mãe durante tive uma cesariana e ela muito tinha difícil. 23 anos, portanto, pelos Exato. padrões de agora era uma criança. Aos olhos da mãe, exato. Mas então fui para a casa dela e obviamente tive imensa ajuda e apoio e por isso de alguma forma foi muito fácil concordarmos em tudo, não é? Porque eu estava a aprender, era tudo novo. Claro. E depois, mais tarde, quando tive a minha outra filha a seguir, tive uma espécie de adolescência da maternidade, em que tive mesmo que revolucionar-me porque queria ser o meu estilo de mãe. Foi quando começaste a dar granolas em vez de e alpista em vez de sopa de cenoura. E mais chocante ainda a dar de mamar até perto. Sim, isso fez-me imensa impressão, sabe? Porque nós somos de um padrão, depende das gerações, mas a geração que é agora da avó tinha aquela coisa do espera de 4 em 4 horas. Exato. E dar-se de mamar, até porque nós voltávamos ao trabalho aos 3 meses, na melhor das hipóteses, e portanto a amamentação para mim era ligada a uma coisa que acontecia até aos 6 meses, vá lá, que foi quando eu dei de mamar aos meus 3 filhos. E depois de repente eu vejo a Ana dar de mamar, e a criança a ficar crescida e eu
pensei, sou suficientemente racional para dizer esta não é a minha filha, não sou eu que tomo estas decisões, mas ao mesmo tempo há muita coisa que é muito visceral e nossa e que vai acumulando e acumulando. E por isso, Carmen, eu acho que se há alguma dica boa que nós podemos dar a mães e avós é não mandem bocas. Sentem-se, quando as coisas forem mesmo desconfortáveis, sentem-se e falem sobre fiquem isso. em silêncio. Não, fica em silêncio, às vezes não dá, não é? Fica em silêncio e depois rebenta um dia, na pior das hipóteses, e a gente diz, por amor de Deus, esta criança já não devia estar a mamar a esta hora. Sai de uma forma mais agressiva. Sai de uma forma mais agressiva. E nós muitas vezes, então, quando há mais netos, ou mesmo quando eles são pequenos, recorremos à boca. Ai, como é que a tua mãe te deixa fazer o bebê, isto? não é? Falam com o bebê através. Ai, estás tão magrinha, então a tua mãe não sai, ainda bem que para o domingo vens à casa da avó, que seria de ti. E temos do outro lado uma mãe que acabou de ser mãe, que está insegura, tem as hormonas aos saltos, e então se for a sogra a dizer isto... Sim, magoa bastante. E quando é a própria mãe também ficamos um bocadinho, oh meu Deus, a minha referência, a minha mãe está-me a dizer isto no momento que eu mais preciso de ajuda. Pode ser também aqui difícil de gerir. Sentiste isso, Ana? Sim, sinto, na verdade sim. Acho que são duas coisas diferentes. A sogra é diferente, a mãe tem mais, a pessoa precisa mais desse apoio incondicional. E eu acho que era como eu te estava a dizer há bocado, essa adolescência é muito dolorosa porque normalmente, mal ou bem, estamos habituadas a concordar com as nossas mães, mesmo quando se comenta aos filhos dos outros, antes de termos, não é? Exato. E depois, quando há grandes divergências, é uma fase difícil, é difícil. Sentimos-nos incompreendidas e por mais que nós queiramos sentir que somos muito adultas e já não precisamos das nossas mães, vem este lado de mais criança em que nos faz... é difícil ir contra, não é? Mas é isso, foi um ajuste e uma aprendizagem de todos estes papéis e de como a mãe conta sempre como quando estávamos as gêmeas lá em casa e as gêmeas estavam a chorar e eu e o Eduardo estávamos dentro do quarto a tentar gerir. E eu passava à frente da porta às 4 da manhã e a Ana abre a porta e diz assim, o que é que a mãe está aqui a fazer? E eu... É porque eu gosto de escrever à noite. Tu sabes que eu não era a passar nada. De cá e para lá só havia os passos a vazar. Mas nós, avós, temos aquela sensação. Eu calava aquele bebê. Aquela vaidade narcísica. Aí eu calava, se eu pudesse, se eu ir lá. E depois também estamos entre muito... É uma situação dolorosa, porque eu estou a pensar que a Ana não está a dormir e é a minha filha e eu quero proteger a minha filha. E por outro lado, as minhas netas. Portanto, a pessoa fica ali numa situação difícil. E essa divisão, aliás, já tinha começado na gravidez e nós falámos sobre isso, porque na gravidez foi muito bom, porque normalmente quando a pessoa fica grávida, as pessoas deixam de pensar em nós, não é? Olham para a nossa barriga, e foi super importante sentir que a minha mãe continuava a pensar, preocupada comigo, que era das poucas pessoas que continuava preocupada comigo. E isso é uma mais-valia enorme com os pais, mas as mães se calhar têm mais esse papel de nos ajudar a lembrar no meio daquilo tudo que ainda estão preocupados connosco. Claro que isto às vezes irrita, não é? Como todas as coisas é o nosso lado constante, já sou adulta, não precisa de se preocupar comigo, mas que bom que alguém se preocupa comigo. Sim, não é? sim. Por isso começou logo na gravidez, aliás. E houve então uma preparação para a chegada das meninas na gravidez, para ser avó? Não, eu acho que não, acho que foi mesmo uma surpresa e esse choque e essa sensação de retaguarda e da sensação que podemos entrar na vida deles quando os pais não estão. E depois descobre-se o outro lado que leva ao nosso outro conflito, que eu acho que é muito frequente, que é, de facto, e isto é verdade, Carmen, os netos portam-se muito melhor connosco do que se portam com os pais. E, portanto, quando nós ficamos uma tarde com duas crianças que são encantadoras, que já são capazes de fazer uma data de coisas, que são sempre sorridentes, e entra a mãe pela porta do emprego e elas fazem uma birra enorme porque uma quer chegar ao colo e a outra não chega, então com gêmeas mais difícil. E eu dizia à Ana, aquela frase, eu juro que não típica. era de concorrência, mas era dizer, olha, mas elas comigo não fizeram birra. Pois que a Ana dizia. Eu dizia, quer que eu não volte? Qual é a solução que propõe, não é? Exato. Não mas isso é mesmo, é um sinal de uma boa vinculação com os bebés. Pois, isso foi o que nós dizíamos. Não, é verdade. Eu tenho defendido, e mesmo quando vou falar com avós, que falo bastante, eu digo, porque há avós vaidosos.
Há avós que competem com as mães. Há avós que, sejam mães, sejam sogras, estão a competir com aquela mulher. E, de facto, eu tenho assistido em debates a avós que me dizem: pois, mas ele sente-se melhor lá em casa, ou ele, no fundo ele gosta mais de mim, ou eu dou-lhe mais estabilidade. E eu desminto sempre isto. É assim, ele faz birras com os pais porque o amor dos pais é muito mais importante para eles do que é o amor dos avós. Portanto, não há aqui lugar para vaidade. Mas, dito isto, é muito bom estar com os netos sem os pais. Claro que sim. Claro. Mas houve momentos assim de discordância entre vocês e, por exemplo, questões até relacionadas com fazer algumas atividades ou de não poder fazer? Não, eu sempre tive uma coisa que acho que isso funcionou bem, que é mesmo, e acho que é mesmo importante, que é, se está com os avós lidam como puderem. Certo. Porque acho que não dá para, nós até fizemos uma birra de mãe sobre isso, não dá para mandar a criança com 7 páginas sobre o que é que faz e não come e não coisa. Acho que não é bom para a relação entre eles. Claro. Acho que pôr os avós a fazer um papel, porque das duas uma, ou são avós na sua pleno direito e personalidade, ou então são babysitters a quem que estão a tentar cumprir a substituição de uma mãe. E não é esse o objetivo. Nós queremos outras coisas diferentes que nós não damos e temos. Claro que, por isso, em termos disso, a minha única coisa era que não morram desde que voltem vivos. Tá tudo bem. Agora, eu sei que, no nosso caso, nós não temos muito isto, mas é uma frequente queixa dos pais nas nossas birras e assim, que é, de vez em quando, há coisas muito extremas em relação, por exemplo, aos doces e às coisas assim, pronto. Que eu já descobri que não fazem nada as crianças chateadas porque vi num congresso de médicos. Faz parte da informação. Não, sim, a mãe vem muito excitada com essa informação. Não, mas é difícil só por isto, que é, eu acho que a perspectiva das mães é esta, que é, nós, quando deixamos com os avós, para já há vários deixares. Há um deixar de eu preciso deixar, ele está lá todos os dias e, portanto, torna-se quase o primeiro cuidador e, portanto, aí é óbvio que tem que haver mais moderação, porque é todos os dias. Claro. Há o esporádico que, pronto, façam o que quiser e etc. Mas depois há aqui uma coisa que eu acho que é aqui que os pais, por isso é que eles se queixam. É só porque quando nós deixamos os miúdos e nós queremos descansar, normalmente quando eles voltam há uma ressaca, por isso não é difícil deixá-los extremo, porque depois nós vamos ter que apanhar os bocados. Pois e como é. nós já estamos muito cansados, deixa de compensar mas, Carmen, eu acho acho que na minha descoberta é como digo, são 8 netos e são 4 da Ana, mas há mais. Eu acho que os avós têm que ser um bocadinho contraditório. Não do contra, mas o contraditório. Do contra é fazer para chatear. Isso é horrível e só cria mais relações. Do contra, dar outras visões e outras visões do mundo só enriquece as crianças. Não faz mal nenhum haver regras em casa da avó e regras em casa dos pais. E se, por exemplo, eu sinto que aquela criança, e eu acho que nós avós temos essa grande vantagem, é que nós dormimos, portanto, a nossa visão sobre aquela criança que é nos entregue com uma data de entrega e uma hora de saída, a capacidade de energia de um avó que sabe, de uma avó, de um avô que sabe que aquilo é transitório, é completamente diferente dos pais que têm no dia todo. E eu posso notar que é uma criança que precisa muito de subir a árvores e de fazer outras coisas, ou como posso notar que precisa, ao contrário, precisa de mais calma, porque o tipo de vida que tem exige mais calma. E nesse sentido não é, eu normalmente digo e sinto muito uma gratidão enorme pelas minhas noras e a minha filha me confiarem os filhos. Eu tenho uma enorme gratidão por isso. Mas eu acho que esse é um ponto importante, porque essa gratidão e esse respeito, que é dos dois lados, porque eu também tenho uma gratidão de ter nesta vida, é o que protege de situações extremas, não é? Porque é verdade, dá-se contraditório, mas ao mesmo tempo tenta-se respeitar os pais. Claro, por isso quando eu disse isso, eu digo sempre às minhas noras, olha, eu vou fazer isto. Eu vou fazer aquilo.
seja, há aqui um respeito. Portanto, e uma há um autorização, avisar, um uma aviso. autorização. E às vezes podem não gostar muito, mas têm a oportunidade de dizer antes. Certo, Não é certo. género a criança chegar a casa e dizer, eu fui fazer isto, que é exatamente o que a mãe não quer. Claro, não é? claro. Portanto, há aqui até uma porque, diplomacia inteligente que exatamente. corresponde, como diz a Ana, a essa sensação de gratidão e, Claro. de merecer a confiança. Claro, Exato, claro. e até porque eu acho que não há nada pior, mesmo para os miúdos, do que a sensação de segredos. Não há problema Sim, nenhum sim. em haver regras de um lado, eles são super inteligentes, mais do que o suficiente para gerir isso. Só é horrível a sensação de a minha mãe odeia que eu coma bolos, a minha avó dá-me bolos, eu vou ter casa, fico dividida entre as duas, não quero pôr a minha avó em xeque, mas também não quero pôr... Isso é péssimo para os miúdos, é uma sensação horrível que pode trazer até desconforto e não querer ir mais à casa da avó, ou querer ir, mas depois não... Pronto, é uma coisa desnecessária, por isso é isso, acho que nós temos sorte, temos esta gratidão e este respeito. E também isto prende-se com uma outra coisa que é super importante, que é o abuso, que nós também vemos muito e que falamos muito, que é o abuso sobre usar os avós como babysitting e o peso que se põe. No outro dia fizemos uma também sobre isso, que é sobre o direito dos avós serem avós, porque esta postura mais relaxada, de mais tempo, de mais paciência, só é possível se não estiverem lá o tempo todo. Claro, e não claro. tiver uma carga horrível. Claro. Eu às vezes encontro avós, às vezes até na rua, que nos conhecem há das birras de mãe, ou Sim, sim. quando eu falava, e me dizem, a senhora tem uma visão muito cor-de-rosa, tem uma visão, havia de ter lá os seus netos a semana toda e o fim de semana todo, um após o outro. E eu lembro-me, o Eduardo Sá dizia muito, e é verdade, nós como pais temos o dever de continuar a educar os nossos filhos, mesmo quando eles já são maiores e vacinados. E por isso eu acho que é preciso mesmo coragem. E às vezes os avós não têm, porque têm medo que um conflito com os pais vá resultar em serem privados dos avós. Há aqui uma desigualdade de forças muito grande e, portanto, às vezes têm medo. Mas é mais os francamente... sentimentos de culpa que têm, porque querem ajudar os filhos, sabemos que esta geração tem muitas dificuldades financeiras, estão a ser muito apoiados pelos avós em tempo, não há dinheiro para a creche, ficam... Pronto, tudo isso depois cria uma coisa de obrigação que às vezes não é, que é inevitável às vezes, mas que pelo menos tem que ser gerida com algum cuidado. Claro que sim, Porque é mesmo muito... pronto, pode ser, os avós têm direito a ter a vida própria, a terem tempo sozinhos, a fazerem as coisas que fizeram, já foram pais, já passaram por isto e pronto, eu ouço às vezes isto e é mesmo difícil, porque às vezes nós também estamos mesmo, não, mas é que eu preciso de ajuda e depois, portanto, toda a gente se sente um bocadinho vitimizado, não é? Porque eu preciso de ajuda e os avós depois também ficam sobrecarregados. Por isso, e é verdade que há aquela ideia de uma aldeia, de criar... Sim, mas essa aldeia pouco existe, não é? Não existe de maneira nenhuma e pronto, e de facto temos esta ajuda pode ser pouca, às vezes é mais fácil quando os sogros ajudam e os avós, quando não há muitos netos, quando, pronto, há várias coisas que ajudam. Mas às vezes ainda temos avós no ativo, que têm pouco tempo também para se dedicarem, não é? Aos netos, ou distância, às vezes a questão da distância e é complicado, portanto, como é que podemos também, para quem nos está a ouvir lá em casa, ajudar os avós a serem mais participativos sem serem muito intrometidos, vá, por assim dizer. Eu acho que a primeira coisa que devem fazer os avós, e acho que toda a gente isso, é ser muito verdadeiro consigo próprio, porque eu lembro-me de falarmos mesmo em relação a isto, que é, eu prefiro 1000 vezes que a minha mãe diga, olha, não fico hoje com eles porque eu estou super cansada, do que ultrapassar esse limite sempre, porque é muito melhor para mim saber que posso perguntar sabendo que não vai haver cerimónia na resposta, do que ir caindo nesta coisa. E acho que isso aplica-se a tudo. Ou seja, ser sincero com aquilo que se é capaz de dar sem cobrar. O que é possível, mesmo em termos de tempo, de brincadeiras, de programas, porque às vezes é bom descobrir, por exemplo, que um avô adora fazer uma certa coisa, então é bom ser uma coisa que seja bom para ele também, não é? E depois o que a mãe dizia, que é falarmos... não mandar bocas. Nós arranjámos uma maneira boa que foi escrever cartas uma à outra. Muito bem. Que era no público, começou assim as nossas birras de mãe e assim vamos falando com calma porque percebemos que
no dia-a-dia, com os miúdos a correr, com toda a gente de coisa, não há tempo para falar. Sim, E aliás, até propusemos ficar presas num elevador, Exatamente. de propósito, que era para poder conversar. Conversa em dia. Sim. E alguma dica assim mais específica dos avós, além deste respeito mútuo que estamos aqui a falar? Eu acho que para os avós há muito desejo de deixar memórias. Nós temos muito a consciência de que a parcela de tempo que vamos ocupar na vida dos nossos netos vai ser pequenina, comparativamente à vida que esperamos que eles tenham e que seja muito longa. E, portanto, eu acho que esta ideia do fabricar memórias com eles, do viver com eles momentos. Eu, por exemplo, tenho aquela que reguei com uma mangueira, reguei as minhas netas quando elas eram pequeninas com os sapatos expostos. E elas diziam, avó, mas estamos com os sapatos. E eu pensei, mas isto vai ficar. Porque se eu as regasse sem sapatos não ia ficar. E há um bocadinho esta ideia que um dia elas vão repetir esta brincadeira e vão dizer, isto era o que a minha avó fazia. Nós temos aquela, a minha mãe tirava-me do banho sempre com uma toalha a dizer, vem o monstro, e depois agarrávamos, ai, apanhei o monstro. As minhas sobrinhas, eu fiz isso com os meus filhos, as minhas sobrinhas comecei a ver, depois a Ana fazer e agora vejo as minhas netas fazer com os irmãos mais pequeninos. E eu acho que isto é a eternidade. E por isso é que eu digo que ser avós é o melhor anti-envelhecimento que existe. Exatamente. Porque a mim... eu sei que isto parece um bocadinho mórbido, mas eu acho que os avós têm que se agarrar a esta ideia. Nós vamos sair do palco e eles vão entrar, mas enquanto eles se lembrarem de nós, nós estamos vivos. E por isso eu acho que criem coisas. E eu dou por mim a fazer coisas que já pensava que não era capaz. Subir árvores. No outro dia fiz um bolo com a tua filha. Escalou. Não, fiz um Veio a bolo. fazer escalada. Fiz escalada. E fiz um bolo, Ana, muito mais difícil. mais grave do que escalar é fazer um bolo, mãe. Exatamente. E, portanto, fazer essas coisas com essa consciência de que estamos a criar memórias, e nós tínhamos um frasco de memórias. E é uma coisa muito gira que eu acho que os avós e os pais podem fazer. Elas deram um frasco e cheio de cartõezinhos, e dentro dos cartões estavam memórias. O cheiro da almofada da avó, a ida ao circo. E eu tenho ao lado a minha banheira e tomo banho com onde pouca passa água. horas e horas. Com pouca água, que estamos num ano de sim. seca. E tiro muitas vezes um cartão e leio, e com aquilo vem a memória. Portanto, façam frascos de memórias. Isabela, alguma atividade específica dos avós aí na vossa casa, que vocês tenham mesmo aquele hábito, aquela rotina de fazer com os pequeninos? Eu tenho um que adoro, que é dormir com eles no mesmo quarto. E, sobretudo, à medida que vão crescendo, brincamos aos colégios internos. Adoro. E dormimos e falamos. E o meu marido fica um bocado e diz, mas porquê que tens que dormir com elas? Porque temos conversas muito interessantes. É isso. O avô tem uma data de atividades que são muito dele, que são as bicicletas, são agora ir é ao o cinema. Agora é ao cinema, levar as netas ao cinema. E a mãe que também já tem um spa. 12. Também Eu faz também spa. faço Não sei spa. dizer como... Massagens e eu nunca tive um filho só, tive 3, por isso quando consigo um neto só, fico muito eufórica e digo, afinal é isto só, é só tomar conta de um. Muito bom, muito bom. E Ana, tu sentes também que as crianças gostam de ter estes momentos e pedem? Não, sim, adoram. Eu acho que isso é o maior privilégio, é quando os nossos filhos nos pedem para ir, não é? Porque é um prazer enorme e dá imenso jeito. Claro, também. Vamos aliviar um bocadinho. Não, mas é que é melhor, porque normalmente nós, quando arranjamos babysitter, porque precisamos de ir a algum sítio, vamos com um bocadinho de culpa. Quando eles pedem, já não há culpa nenhuma, Exatamente. portanto é um extra bónus. Não, mas sim, eles têm imenso, e têm imensa esta coisa da memória, das memórias e dos rituais, e as crianças gostam de repetição, não é? Por isso, normalmente, quando jogar chegam... póquer com o avô. Sim, exatamente, fazer noites de dinheiro. póquer. Pronto, é tipo ir campo de férias e para a casa da avó, é sempre montes de atividades, mas que eles estão sempre a dizer, vamos fazer outra vez, vamos fazer o spa. Pronto, são coisas que lhes trazem imenso prazer e imensa relação, e de facto, nós pais, com a nossa correria e a nossa dia-a-dia, não temos tanta disponibilidade para fazer, embora fosse bonito, mas na prática há pouco. E de repente há outra coisa importantíssima que a mãe estava a dizer, que é
o facto de poderem estar 1 ou 2 em vez de ser os 4 faz uma diferença brutal. E, por exemplo, com as gêmeas havia muito esta coisa da separação, de tentar arranjar espaços diferentes, que não foi nada fácil e que não é uma coisa muito fácil. Na prática não é fácil, mas ter essa oportunidade e dar a oportunidade de um estar com a avó porque não é a mesma coisa do que está na escola, não é? Sim. Porque quando se divide uns gêmeos, há sempre esta sensação de, ok, um fica na escola e vai-se buscar o outro à escola, parece que há um que está a ficar num sítio, o outro tem um programa super especial, e em casa a avó é um bónus, e ficar com a mãe também tem as suas vantagens, portanto, há aqui imensa oportunidade de vivê-los de uma forma diferente. E eu acho que há outra coisa que é, quando eles ficam lá em casa e mostram lados de si que nós não conhecemos, que não nos acedem. E à medida que os meus filhos vão ficando mais velhos, eu vou percebendo que eu tenho, e eu acho que isto é saudável, tenho limitações no meu relacionamento e na minha forma de relacionar, e que eles, os avós, puxam por eles de outras maneiras, e que de repente uma delas está a fazer imensas piadas e a ter imensa graça e fazer de palhacinho, que em casa não faz tanto, porque eu também na correria não lhe dou esse espaço, e por isso é mesmo uma mais-valia fantástica, e eles adoram. Eles adoram. Isabel, para terminar, um último conselho para as mães e avós também que nos estão a ouvir neste momento. O conselho é que de facto não deixem muitas coisas por dizer, mas também não digam demais. Boa, isso é bom, é um bom conselho. Equilíbrio difícil. Muito bom. Obrigada pela vossa presença. Estou aqui deliciada com esta conversa. Nós também. É muito bom, e portanto as birras de mãe são mesmo muito importantes de partilhar entre mãe e filha ou sogra. É muito importante também termos este contacto, não só com as crianças, com os avós, mas também os pais, não é? Com os avós. Perceber que as birras, tal como as crianças, não significam nem quebra de amor, nem que para a frente as coisas não vão ser melhores. Exato. E portanto façam as birras. Adultos também têm direito. Exatamente. Muito obrigada às Obrigada. duas. Este foi mais um episódio do podcast da Wells, mas voltamos para a semana com um novo tema e também com novos convidados. Já sabem, subscrevam o canal da Wells e sigam-nos também nas redes sociais para terem mais informações sobre o produto adaptado a vocês e ao vosso bebê. Deixem aqui nos comentários como é que está a correr com os avós. Um beijinho, até para a semana.